Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pérez, eu sou psicóloga clínica, estou aqui mais uma vez com vocês para um bate-papo sobre autoconhecimento. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como lidar com as emoções. Na verdade, esse já vem sendo a nossa linha de raciocínio para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo sobre os vídeos anteriores que vem falando sobre as emoções, como elas surgiram, como identificar, o que fazer com elas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre para quem tem filhos, né? É óbvio que o caminho é nós identificarmos as nossas emoções, né? Nomear elas, saber o que vamos fazer com essa emoção, né? Expor essa emoção de maneira assertiva, e eu falo um pouquinho disso nos outros vídeos. Então, se você quer saber disso, você vê lá os outros vídeos que eu vou colocar aqui na descrição. Mas, obviamente, a gente vai aprender a lidar com essas emoções como nós aprendemos, né? Com o nosso sistema familiar, com os nossos pais. E isso é muito inconsciente, né? E na verdade a gente aprende sem mesmo determinar o que é certo ou errado. Então eu falo um pouquinho nos vídeos anteriores sobre como aprendemos, ou se aprendemos, na verdade, a identificar essas emoções, né? A expressar essas emoções, a raiva, o medo, a tristeza. E eu acredito que muitos de nós, assim como eu, fomos privados de sentir, né? Que dirá demonstrar, né? Nós não tivemos esse espaço, a maioria das pessoas não tiveram esse espaço, então é super importante a gente entender que é imprescindível a gente identificar o que a gente sente, expressar, né? E de uma maneira assertiva, obviamente, e saber o que a gente vai fazer com essas emoções. E como eu falei anteriormente, como a gente aprende nesse sistema, e a gente aprende nesse sistema com os nossos pais, com os responsáveis, porque eles também aprenderam dessa forma, ou não aprenderam a lidar com isso. Então é natural que esse padrão, ele se mantenha e ele vá se repetindo. Então, se eu aprendi a não expor as minhas emoções, a reprimir as minhas emoções, a não externar as minhas emoções, obviamente, quando eu tiver meus filhos, se eu não tiver nenhum tipo de conhecimento, ou se eu não aprender de maneira equilibrada e assertiva como fazer isso, obviamente eu vou repetir esse padrão de comportamento. Aconteceu comigo assim, né? Eu já falei aqui no vídeo anterior, mas hoje eu repito, eu tenho 3 filhas, uma adolescente já, uma pré-adolescente e a minha mais nova tem 6 anos de idade. Então, inicialmente a minha filha mais velha, né, quando eu estava começando a entrar nesse mundo de entender como que as emoções são importantes, então ela pegou, os 3 primeiros anos dela foram anos, né, onde eu estava começando a ter conhecimento, não tinha muito, então eu repliquei, né, eu reproduzi o conhecimento, na verdade a educação, a criação que minha mãe me deu. Então, sentir raiva era muito feio, não podia responder, porque, né, eu via muito minha mãe dizendo que se eu deixasse ela responder, daqui a pouco estaria dando, né, na minha cara, né, assim que os antigos falavam. E é óbvio que eu não estou aqui para criticar, né, eu acredito que eles deram o que eles puderam, e eu acredito que a minha mãe foi até muito além do que a mãe dela. Então, se a gente olhar, de repente, na sua grande maioria, os nossos pais fizeram até melhores do que os pais deles, e a tendência, na verdade, não a tendência, mas o correto é que isso vá, né, esses padrões de comportamentos que são disfuncionais vão sendo refeitos, transformados, né? Obviamente não foi tudo de ruim que eu aprendi dela. Minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, meu pai era um homem, não é um homem que sempre brincava com a gente, mas aprendi algumas coisas
como a questão da criação, né, algumas frases que falava que ficava na nossa mente, fica até hoje. Então, entender e saber conhecer essa história e saber olhar para trás e ver o que funcionou e o que não funcionou, e ter a oportunidade, através do conhecimento e do autoconhecimento, refazer essa história. Eu me lembro em que um momento da minha vida, quando minha filha tinha de 3 para 4 anos, a minha filha mais velha, eu já tinha começado a entrar nesse mundo de conhecimento, né, psicologia, e eu cheguei para minha mãe, eu fui repreender a minha filha, uma determinada situação que ela fez, e obviamente se fosse minha mãe ela me bateria, e eu já tinha, né, batido nela anteriormente, mas ali naquele momento eu decidi fazer diferente, né, não repetir aqueles comportamentos que para mim também, embora fosse o que minha mãe tinha aprendido da melhor maneira e a intenção era realmente boa, porque eu não tinha dúvida nenhuma de que minha mãe me amava e queria o melhor para mim, mas não era bom para mim apanhar, não era bom para mim saber que eu tinha medo da minha mãe. E naquele momento eu decidi não bater mais na minha filha e começar a construir uma nova forma de criá-la, uma nova maneira de educá-la, através do diálogo, através da conexão, através do vínculo. E minha mãe estava na minha casa, e eu abaixei, olhei no olho dela e ela, né, ficou até assustada, porque eu conto muito essas histórias, essa história para as pessoas, inclusive para alguns dos meus pacientes, porque naquele momento eu já tinha começado a ter o conhecimento e eu decidi de fato tentar uma nova criação. Eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia como seria a partir dali, mas eu queria romper com aquele padrão de comportamento que foi me ensinado. E eu pedi de uma forma muito honrosa para minha mãe, para ela me permitir, para ela liberar minha vida, para que eu pudesse tentar da minha maneira, sabe? Agradecendo a ela todo o cuidado que ela teve, toda a educação que ela me deu, eu agradeci a ela essa educação, mas a partir dali eu queria tentar de uma outra maneira. E expliquei para ela que não saberia, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu queria tentar. E obviamente ela não entendeu, ficou, né, um pouco magoada, mas depois resolvemos a situação, e a partir dali eu comecei de fato a desenvolver um diálogo e não mais usar a correção, a punição de forma violenta, de forma agressiva, como foi ensinado a mim. Então eu queria, de alguma maneira, e as minhas 2 filhas mais novas, elas nunca apanharam, e eu não tô aqui para criticar ou para julgar quem bate, se é contra, né, ser contra ou ser a favor. Eu tô falando de que eu consegui, através do conhecimento e através do entendimento do que é esse desenvolvimento infantil, buscar essa conexão com essa criança, né, que está diante de nós, nos desafiando o tempo todo, refletindo muitas vezes o nosso comportamento enquanto crianças e muitas vezes enquanto adultos, né, a crescer, a evoluir. Eu sempre falo que os responsáveis somos nós. Então, nós não podemos nos igualar à criança, ao filho. Eu também costumo dizer que os filhos, eles não têm obrigação de suprir as nossas necessidades. Na verdade, esse não é o papel do filho, né? Muitas vezes isso acontece muito, né? Os pais acham que os filhos têm que suprir, de uma forma muito inconsciente, a suprir essa necessidade que é nossa como responsável e que muitas vezes é até inconsciente da nossa parte. Então, se você de repente tá mal no seu casamento, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira, você acredita que aquela criança ela tá ali para suprir essa necessidade afetiva, né? Ou você tá com raiva do trabalho, chega cansado e a criança faz uma coisa e aí você explode, você acredita que inconscientemente aquela criança tá ali para suprir uma necessidade que você precisa colocar para fora, e aí você coloca aquela raiva, aquele estresse, aquela decepção, aquela frustração que você passou no dia todo naquela criança. Então eu queria nesse vídeo te ensinar, né,
a fazer com que o seu filho, a sua filha, essa criança que está diante de você, te desafiando o tempo todo, a expressar as emoções que ela está sentindo. E obviamente, se você não aprendeu isso, você vai ter dificuldade, né? Então, nos vídeos anteriores, eu mostro como que você faz para identificar isso em você. Então, é claro que você precisa fazer essa reflexão. O cantinho do pensamento, o cantinho da disciplina, né? Aquela cadeirinha que a gente bota, que as pessoas botam uma criança lá no cantinho para pensar, para refletir, seja o que for, durante tanto tempo de acordo com a idade. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos não para as crianças, né? Porque criança de 2 anos, ela não vai pensar e não vai refletir sobre aquilo que ela fez. Criança de 3, 4 anos não vai fazer isso. Então, essa postura, essa técnica é mais para o pai, para a mãe, para o responsável se acalmar do que para a própria criança. Então, se minha filha, meu filho fez algo, e eu não gosto do nome cantinho do pensamento, né? Porque, de fato, a criança dificilmente vai refletir sobre o que ela fez com 2, 3, 4 anos de idade. Mas eu prefiro o diálogo. Mas se você usa essa técnica ela foi elaborada para que o pai, para que o responsável se acalme. Porque normalmente, quando você coloca uma criança nesse cantinho da disciplina, do comportamento, do pensamento, e você bota o tempo que for necessário ali, de acordo com a idade, né, normalmente que as pessoas fazem, para você se afastar. Então a criança faz alguma coisa, você fala, você vai ficar ali 4 minutos e depois eu volto pra gente conversar sobre isso. Você vai ficar aí refletindo, você vai ficar aí pensando. Então esse tempo é o tempo que o pai, a mãe, esse cuidador vai se afastar e vai tentar se acalmar, né? Porque quando a gente corrige um filho, né? Quando a gente quer de alguma maneira punir ou corrigir mesmo o filho, eu não gosto dessa palavra punir, mas quando você vai corrigir o filho, se você tá com raiva, obviamente você vai depositar toda essa raiva nessa criança. Então, esse tempo, né, que você dá para essa criança é para você se afastar e você respirar fundo, você se acalmar, como eu falei nos vídeos anteriores, para você identificar o que está passando dentro de você, que raiva é essa, por que essa raiva, o que essa criança fez para você ficar com tanta raiva e ter que deixá-la ali. Às vezes são coisas, eu vejo coisas assim, às vezes a criança está almoçando e derramou o copo de suco na mesa. Isso é um motivo para a criança ficar no cantinho do pensamento, como se uma criança tivesse esse controle o tempo todo, sabe? De ter que ficar direitinho naquele espaço. Então, assim, ensinando e mostrando para a criança que isso acontece, que isso faz parte de uma rotina, de um cotidiano. Isso pode acontecer até conosco, né? Então, eu acredito que, de repente, muitas vezes esses castigos, né? Essas maneiras de disciplinar, elas são desnecessárias. Então, esse tempo é para você refletir. Se ele acontecer, às vezes, a criança fez alguma coisa, você nem precisa repreender. Mas se você fica com raiva, que você também tem o direito de ficar com raiva, então se você está almoçando, a criança derrama um copo e isso te deixa chateado, te deixa com raiva, você pode sair e pode respirar fundo e pode tentar elaborar por que aquilo te incomoda. De repente, era um movimento que seus pais faziam com você e você só está repetindo esse comportamento, né? Então eu queria te ajudar a fazer, se você já consegue de repente identificar as suas emoções, nomeá-las, assim como eu falei no vídeo anterior, eu queria que você buscasse, né? Porque a intenção é realmente buscar o que te deixa com raiva, o que te deixa chateado, o que te deixa estressado, o que te deixa triste. E nesse momento, se você tem filho, você vai ajudar o seu filho a fazer isso também. Porque, obviamente, você é a referência que ele tem. Então, se você está conseguindo fazer isso, é o momento de você interferir na vida do seu filho para que ele possa também expressar essas emoções, né? De uma maneira
muito subjetiva, porque a maneira que você expressa pode não ser a maneira que ele vai expressar também, ele ou ela. Então, se você percebe que aconteceu alguma coisa e seu filho, ele ficou com raiva, sabe? Você pode perguntar para ele: filho, o que você está sentindo? Você consegue explicar o que você está sentindo? É claro, dependendo da idade da criança, né? Você pode perguntar o que ele está sentindo. De repente o coleguinha machucou, ou fez grosseria com ele, ou sei lá, pegou o brinquedo dele. Então ele pode manifestar qualquer tristeza, qualquer emoção, seja ela tristeza, raiva, né, frustração, medo. Às vezes tem criança que tem medo de outro coleguinha, porque, sei lá, tá sempre batendo. Criança tem muita questão de morder, né? Então é importante que você consiga se conectar mais com essa criança, perceber mais o que seu filho, que a sua filha está sentindo, porque às vezes seu filho chega da escola, tá triste, você percebe isso e não fala nada, ou às vezes você nem percebe, você tá tão ocupada com tanta movimentação, com tanta funcionalidade que tem que fazer, que você não consegue perceber que seu filho não teve um dia bom na escola, que a sua filha de repente tá chateada porque a coleguinha não falou com ela, ou porque você entrou com outra coleguinha da escola, na outra carteira, na outra mesa, e não deu atenção para ela. Então eu queria que esse vídeo fosse diretamente para esses pais, né, que tem, né, filhos pequenos de 2, de 3. A criança, ela já nasce né, como eu falei, com algumas emoções inatas, né? Alguns falam 5, outros falam 6, mas eu indiquei o filme Divertidamente, que é um filme que eu indico a você, pai, a ver, para você poder entender um pouquinho mais o que eu tô falando, né? Dificilmente você vai ver esse filme e não vai entender o que eu tô falando. Eu vou procurar o link, vou deixar o link também aqui do filme. Então eu queria que você pensasse sobre esses movimentos que você vem fazendo com seu filho pequeno. Então, como a criança já nasce com essas emoções, muito cedo, muito pequenininha, ela vai manifestar essas emoções e você vai ver como que ela expressa isso, né? Como ela fica com raiva, quando ela fica com raiva, quando ela fica triste, quando ela fica alegre. Então você vai perceber isso. E aí eu queria te pedir para você se atentar um pouco mais a isso. Existem algumas maneiras da gente ajudar as crianças primeiro, você precisa saber fazer com que essa criança identifique essas emoções, como que ela percebe essas emoções, porque às vezes o que ela vê que é amor, para ela não é amor. Às vezes o que é tristeza para ela pode não ser tristeza, né? Então é importante você fazer com que ela entenda, não, é importante você entender como que ela identifica essa emoção. Eu tenho um joguinho aqui que eu gosto muito de usar no consultório, né? A gente compra em qualquer que emoção é essa, né? Isso aqui é para criança mesmo, é bem infantil, mas você pode usar com criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas eu indico, né, você, e é algo muito simples. Se você acha esse joguinho nos sites, né, Amazon, lojas americanas. Então aqui ele vem, são algumas cartinhas, ele vem aqui com algumas emoções. Então aqui tá escrito surpresa, aqui tá escrito amor, aqui tá escrito dor, aqui tá escrito vergonha, aqui tá escrito ansiedade, aqui tá escrito medo, tristeza, alegria, nojo e raiva. São algumas emoções que uma criança de 3, 4, né, a partir dessa idade já consegue identificar.
Se você não quiser comprar essas cartinhas, é algo muito fácil de fazer. Você pode, numa cartolina, ou até mesmo numa folha 4, escrever, né? De acordo com as crianças pequenas, você pode escrever, começar com 3 emoções: alegria, medo, raiva, né? Tristeza, nojo, vergonha. De repente você pode identificar quais são as emoções que o seu filho mais manifesta, né? Ou que você percebe que ele sente com mais frequência, com mais constância, e anotar numa cartolina, né? Olha aqui, é bem simplesinho, uma cartolina. Isso aqui deve ter uns 5 a 10 centímetros. E aí você pode botar o nome dessas emoções, né? Uma do lado da outra. E aí aqui a gente tem algumas cenas, né? De situações que você pode recortar, fazer recorte de revista, de livros, né? Situações que expressam determinada emoção. Então você vê, essa criança aqui está demonstrando uma emoção. E aí você primeiro pergunta ao seu filho: o que você acha que ele está sentindo aqui? E aí é óbvio que a criança não vai saber ler, né? Quando a criança não sabe ler, você pode falar: olha, aqui tá a raiva, aqui tá o medo, aqui tá a vergonha, aqui tá, né? E você pede para a criança colocar a figura embaixo de onde está a emoção. Então, como que você vai identificar o que seu filho sabe? Então, essa criancinha, ela tá sentindo o quê? O que você acha que ela tá sentindo? Ah, mamãe, acho que ela tá sentindo medo, acho que ela tá sentindo vergonha, acho que ela tá triste. Você vai identificar o que o seu filho percebe que é cada emoção. Então aqui, olha, tem algumas situações, olha, essa aqui também é uma situação onde a mãe tá com a criança e a pessoa de repente está fazendo um elogio ou comentando alguma coisa que deixou a criança, sei lá, envergonhada, né? Então tem várias situações, olha isso. Eu já vi uma criança falando que isso aqui era alegria, né? Outras falam que é surpresa. Então a pessoa está recebendo um presente. Então você sabe o que seu filho entende a partir disso. Olha aqui. Uma pessoa chegando atrasada no trabalho e o seu chefe está apontando para o relógio. Então, o que é isso? Você pode explorar muito as situações, as figuras, as imagens, né? Perguntar o que seu filho acha disso, o que ele entende. Olha aqui, as duas crianças com uma bola, um pegando do outro, né? E aí você pode até mesmo abordar situações que ele vivencia. Então assim, o que você acha, filho ou filha? O que ele está sentindo aqui? Ah, ele está sentindo raiva. E você sente isso? Quando que você sente? O que faz você sentir isso? Olha aqui, uma situação. A criança está numa floresta e está pegando fogo, ela está correndo, né? Então, olha aqui, tem emoções boas também, né? Boas, olha, a criança ganhou uma medalha, então um motivo para ela ficar feliz. Olha, aqui tem várias situações. Então, se você não tem não tem intenção de comprar, olha aqui. São duas situações aqui, olha. Um tá com uma cara e o outro tá com outra. E olha a situação aqui. Então você pode contar o que você acha que ele tá sentindo? O que você acha que ela tá sentindo? Então são situações, olha isso aqui que interessante. A menina tirou uma nota ruim na prova. E automaticamente olha a expressão dela. Olha aqui. O que isso significa? Então tem várias situações, várias cartinhas. Você pode fazer recorte de revista, você pode de livros, de repente você pode até buscar na internet algumas imagens específicas. De repente você pode botar lá criança com raiva e imprimir a imagem para você preservar ou para você conseguir guardar. Você pode, sei lá, botar um contact para plastificar. Então essa é uma das estratégias para você pai, para você mãe, conseguir ajudar
estimular o seu filho, a sua filha, a nomear, identificar e saber como que ele entende as emoções. E você pode explorar de várias maneiras, né? Perguntar o que é, quando que você sentiu, você já sentiu essa situação, essa emoção em algum momento? Quando que foi? Tem muito tempo? Você pode separar um momento, de repente, quando a criança chega da escola para, sei lá, para conversar. Você pode ser na hora do almoço, sentado à mesa, pode ser, vamos sentar aqui, vamos conversar. De acordo com a idade da criança, você pode, usando a linguagem dela, você pode pegar figuras que seja do conhecimento, né, do cotidiano dela. Então, assim, essa é uma maneira de você ajudar o seu filho, a sua filha, essa criança que está aí diante de você, a se aproximar dessas emoções, a identificar. À medida em que você for percebendo que ela está entendendo, você pode ajudá-la a lidar com isso, ou até mesmo a verbalizar, né? Como eu falei, são coisas que a gente não aprendeu a fazer. Então, você pode chegar para o seu filho e falar: filho, quando você sentir isso aqui, qual a necessidade que você tem, ou o que você gostaria de fazer? Né? Porque às vezes a criança fica triste e se cala e se isola, mas é porque ela não encontra um espaço ou uma oportunidade de falar, né? Às vezes a gente está tão atarefada que a gente nem percebe. Então é um momento da gente chegar: filho, o que você gostaria que acontecesse quando você estivesse triste? E aí de repente: mamãe, eu queria que você me abraçasse, eu queria que você conversasse comigo, né? Você que é casada, você pode fazer isso em família, com irmãos, né? Até crianças, né, mais velhas. Eu fiz muito isso com as minhas filhas e era tão interessante como cada uma percebia, embora a diferença de idades delas, né, das três, é de 4 anos e meio de uma para outra. Então, 15, 11 e 6. Mas houve momentos em que eu fazia esse movimento e entendia qual era a necessidade de cada uma, ou até mesmo como que cada uma interpretava. Às vezes sentir tristeza para uma era, né, ela lidava de boa, sentia, expressava e pronto. Outra não, às vezes a outra remoía a tristeza e se calava e fazia, né, aquele drama, e não é bom e ruim, é a característica dela, né? Então, para você que tem mais de um filho, é importante você identificar qual a necessidade do seu filho. Eu costumo falar que nós não somos os mesmos pais para os filhos, principalmente para quem tem mais de um, né? Eu não sou a mesma mãe para minha filha de 15, não sou a mesma mãe para minha filha de 11, não sou a mesma mãe para minha filha de 6. Porque cada uma apresenta uma necessidade e cada uma tem uma maneira de lidar com as suas coisas, com as suas expressões. Então, de repente, uma eu preciso ser mais incisiva, de repente outra eu preciso ser mais delicada e e recuar um pouco mais, pensar mais no que vou falar. Então, a gente escuta muito, né? Mas como assim? Eu eduquei todos eles iguais e eles, cada um seguiu um caminho diferente. Então, assim, isso não é verdade. Até porque eu não sou a mesma pessoa de 15 anos atrás. 15 anos atrás eu era uma pessoa, eu eduquei, eu criei a minha filha de 15 anos atrás, por algum tempo, de uma maneira. A partir do momento que eu fui conhecendo, isso foi mudando. Então, há 11 anos atrás, eu também não era a mesma de 6 anos atrás, que não sou a mesma de hoje. Então, assim, a gente precisa realmente entender o que funcionou, sabe? E o que a gente precisa mudar, né? E eu não tô falando que a gente tem que aceitar tudo que tá acontecendo hoje, mas eu tô falando que é importante a gente entender que também nós estamos no processo de mudança. Então, se nós estamos nesse processo de mudança, a gente, obviamente, vai se comportar de maneira diferente. Então, é importante a gente perceber isso, né? Então, eu queria deixar essa dica aqui para vocês, principalmente para os pais, né? Primeiro você dá uma olhadinha lá nos outros vídeos, aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um like se você gostou desse vídeo,
né? Mas para você que está chegando agora, eu acredito que mesmo que você não tenha visto os outros vídeos, eu acredito que deu para você entender um pouquinho, se você tem filhos, né? Como que você pode fazer para poder fazer com que essas crianças se identifiquem, né? E possam expressar essas emoções. Sabe, o que mais recebo aqui no consultório são pessoas confusas, né? Sentindo muitas coisas, mas não consegue nomear o que está sentindo. Pessoas que guardam raiva de anos, pessoas que têm essa emoção guardada e por causa disso elas acabam manifestando doenças físicas. Eu sempre falo isso nos vídeos. Então eu queria que você, pai, mãe, responsável, se atentasse um pouquinho, sabe, para o seu filho, tentasse dedicar um pouco mais de tempo para se vincular a ele, para se conectar a ele, a ela, e você conseguisse de uma maneira muito respeitosa, sabe, porque criança também precisa ser respeitada, de uma maneira muito respeitosa, ensiná-la, orientá-la a identificar essas emoções e não privá-las, assim como aconteceu com muitos de nós, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo.